Olá, amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o professor Bomba e estou hoje com vocês aí para mais uma aula. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre geometria espacial. Galera, lembrando que aqui no canal a gente tem diversas aulas, a gente tem preparatório para o Enem, Polícia Militar, concurso do IBGE, concurso do INSS, Banco do Brasil, ESA, Aprendiz de Marinheiro, entre outros, tá bom? Então você aí que está buscando uma vaga na carreira pública, pode ter certeza que o canal é uma forma de você começar sua preparação com o pé direito, tá certo? Então galera, vamos lá começar a nossa aula, mas antes, sempre agradecer a todos vocês que curtem e compartilham o canal. É graças a você que a gente pode estar chegando a mais pessoas, tá bom? Então muito obrigado mesmo a cada um de vocês que já compartilharam o Aprenda a Calcular. Galera, vamos lá então iniciar nossa aula. Muito bem, então vamos ver aí, geometria espacial, volume dos principais sólidos. Pessoal, a gente precisa saber o volume de cada um dos sólidos aí. Por exemplo, aqui a gente tem o cubo. Então o cubo, pessoal, pegando aqui esse cubo, que tem aí, vamos pegar esse cubo aqui, que tem de aresta 3 centímetros. Então, ó, lembrando que num cubo todas as arestas vão ser iguais e a aresta é o segmento de reta que une dois vértices, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui esse vértice unido a esse outro, a gente vai ter aqui isso aqui sendo chamado de aresta. Então, todas as arestas têm a mesma medida. Como que eu vou fazer para achar o volume do cubo? Em outras palavras, o espaço do cubo, tá certo? O volume vai ser igual a 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros, tá? É o produto das suas dimensões. Volume vai ser 3 vezes 3, que é 9, vezes 3 dá 27. Aqui, ó, centímetro vezes centímetro, conserva a base e somos expoentes. Como eu tenho 1 aqui em cima de cada centímetro, fica centímetros cúbicos, tá bom? Então esse é o volume aí do cubo. Basta multiplicar todas as dimensões, tá certo? É fácil assim mesmo, pessoal, porque a gente escuta o nome geometria espacial, acha que é uma coisa muito complicada, mas não é, tá bom? Então a gente tem o seguinte, vamos lá agora para a nossa próxima figura. Vamos pegar aqui um paralelepípedo retângulo, tá bom? Então, ó, pegando aqui esse paralelepípedo retângulo, as medidas dele vão ser 5 metros, 3 metros por 2 metros, ok? Então tá aqui as medidas, 5 metros, 3 metros e 2 metros. Como que eu vou fazer para calcular o volume desse paralelepípedo retângulo? Ó, vou fazer aqui o produto das três dimensões. Então vai ficar 5 metros vezes 3 metros vezes 2 metros. Veja que a única diferença é que o paralelepípedo retângulo não tem todas as arestas iguais. Mas a fórmula do cálculo do volume é a mesma, pessoal. Sempre é o produto das suas dimensões, tá bom? Então, ó, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30 metros cúbicos, ok? Então, já achamos aí o volume do paralelepípedo retângulo, perfeito? Vamos lá para a nossa próxima figura, que é importante que vocês saibam aí o volume. Ó, uma das que mais cai em concurso é essa aqui, ó. Essa aqui é o cilindro, tá certo? Então, nota que o cilindro tem aqui na base um círculo, ok? Então, eu vou ter que calcular primeiro a área da base. E a área da base de um cilindro vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, ok? E o volume vai ser dado pela área da base vezes a altura. Então, vamos lá. Vamos dizer que esse cilindro aqui tenha 3 metros de raio, ok? E tem uma altura de 10 metros. Então, qual vai ser o volume desse cilindro? É só substituir na fórmula. A área vai ser igual a π. Lembrar que π, gente, sempre vai ser igual a 3,14, tá certo? Ou então algum outro valor, se ele der na sua prova. Mas, em geral, varia em 3,14 ou 3. Às vezes os professores botam 3. Vezes o raio ao quadrado, e o raio, ó, ele deu na questão, tá certo? O raio é 3 metros, então bota aí, ó, 3 metros ao quadrado, vezes a altura que é 10, ok? Fazendo aqui o volume, pessoal, a gente vai achar que 3,14, 3 ao quadrado é igual a 9, vezes 10. Eu vou fazer essa multiplicação toda aqui, ó, vai ficar 10 vezes 9, 90. 90 vezes 3,14 vai ser igual
282,6 metros, perfeito? Então, ó, lembrando que é volume, então fica elevado ao cubo, tá bom? Então, gente, essa é uma das figuras mais importantes aí, porque ela cai bastante em diversas provas, ok? Vamos lá para outra figura importante na geometria espacial. Então, agora, pessoal, vamos calcular aqui, ó, o volume da pirâmide, tá bom? Então, ó, essa pirâmide vai ser uma pirâmide de base quadrada, tá? A base aqui, que vai ser um quadrado, eu vou dizer que o lado dele tem 3 metros e a altura 10 metros, tá bom? Então, eu preciso calcular aqui o volume dessa pirâmide. Como que eu vou fazer para calcular o volume? O volume vai ser igual à área da base, tá certo? Então, o volume vai ser igual à área da base, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 10 metros, isso tudo dividido por 3, tá bom? Então, veja, área da base vezes altura dividido por 3. Volume vai ficar igual a 9 vezes 10 dividido por 3. Volume vai ficar igual a 90 dividido por 3, ou seja, o volume dessa pirâmide é de 30 metros cúbicos, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima figura. Pessoal, agora vamos calcular aqui o volume da esfera, tá certo? Então, ó, vamos pegar uma esfera aqui de raio 2 metros. Como que eu vou fazer para calcular o volume da esfera? O volume da esfera é dado por essa fórmula aqui, ó. 4/3 de π vezes r ao cubo, tá bom? Notem, pessoal, que tanto área, comprimento da circunferência ou esfera, quando a gente fala aí em círculo, tá? A gente sempre usa o πr, notou? Então, ó, a gente tem isso aqui para ser a fórmula da esfera. Como que eu vou fazer para calcular? Basta substituir. Volume vai ser igual a 4/3 de π, que é 3,14, vezes o raio, que é 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8, tá certo? Então, o volume aqui da esfera vai ficar igual a 4 vezes 3,14 vezes 8, que vai ser igual a 100,48. Isso dividido por 3. Então, ó, dividindo 100,48 por 3, a gente acha aproximadamente 33,5 metros cúbicos, tá? Então, aí é o volume da esfera, tá certo? Percebam, gente, que é meio que decoreba mesmo isso aí, tá? As fórmulas a gente precisa colocar na nossa cabecinha para a gente não esquecer, ok? Vamos lá para o nosso último volume, tá? Esses são os volumes mais importantes aí que podem aparecer para vocês numa prova qualquer. Então, bora lá para o nosso último. Pessoal, agora ó, a gente vai calcular o volume do cone. Como calcular o volume do cone? Perceba que o cone ó, tem uma base que é um círculo, tá? Vou dizer que o raio dele é de 1 metro. E aqui a gente vai ter uma altura de 5 metros, tá certo? Então, essas são as informações métricas aí do cone. Como que a gente calcula o volume do cone? Parece muito, pessoal, com o volume da pirâmide, tá certo? Então, ó, o volume do cone vai ser área da base vezes altura dividido por 3, ok? Como a base é um círculo, a gente vai fazer π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é 5, dividido por 3. Volume vai ficar igual a π, que é 3,14. 1 ao quadrado dá 1, vezes 5 dividido por 3. A gente vai ter 3,14 vezes 1, que dá 3,14. 3,14 vezes 5 vai ser igual a 15,70 dividido por 3. Fazendo aqui essa divisão, pessoal, a gente acha 5,23, tá bom? Então, gente, esses são os principais volumes aí dos sólidos geométricos, tá certo? Pratiquem, façam exercício com esses sólidos, que com certeza vocês vão ter uma facilidade bem maior de encarar as questões, tá bom? Muito bem, pessoal, esse é o Aprenda a Calcular, detonando aí junto com você. Um recipiente no formato de uma pirâmide com base quadrada, cujo lado mede 20 centímetros, tem 30 centímetros de altura. Se a pirâmide está apoiada sobre sua base e contém 1.952 centímetros cúbicos de um líquido colorido, a altura do nível do líquido é? Então perceba, ele está querendo saber quem é esse Hzinho aqui, tá? A altura do nível do líquido aí.
Então, é isso aqui que ele está querendo saber. Ele informou que a base tem 20 centímetros e disse que a altura toda da pirâmide é de 30 centímetros, tá? Então, como que eu vou fazer para achar essa altura que ele está querendo, tá? Como que eu vou fazer para achar o H? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou achar a altura dessa pirâmide aqui, que está escrita dentro da pirâmide grande, tá bom? Essa altura aqui eu vou chamar de x. E depois que eu achar essa altura aqui, fica fácil achar a altura de baixo. Por quê? Basta subtrair do total. Se a pirâmide tem 30 centímetros ao todo, quando eu tirar x, vai ficar apenas a altura do líquido. Então, essa vai ser a estratégia aí que eu vou seguir para estar conseguindo achar a altura do líquido. Para conseguir achar isso aí, eu vou usar uma relação de semelhança, tá certo? Que eu tenho aqui. Porque veja que eu tenho uma pirâmide grande que é semelhante a essa pirâmide pequena, tá bom? Então, eu tenho que o volume total da pirâmide está para a altura total da pirâmide, tá certo? Que eu vou chamar de H. Assim como o volume da pirâmide pequena, que eu vou dizer que é Vzinho, vai estar para a altura que eu quero achar, que é x. Perceba que essas alturas elas ficam elevadas ao cubo, tá bom? Então, a relação de semelhança é estabelecida ao cubo porque são figuras espaciais, ok? Muito bem, pessoal. Sabendo disso agora, é uma questão de substituição. Primeiro, a gente tem que achar o volume total da pirâmide grande. Então, o volume a gente aprendeu agora a calcular. É área da base, no caso 20 vezes 20, que dá 400, vezes altura, que é 30, dividido por 3. Simplifica que simplifica, vai ficar 400 vezes 10, que é igual a quanto? 4.000 centímetros cúbicos, tá bom? Então, esse aqui, pessoal, vai ser o volume total aí da pirâmide, tá? Então, já posso substituir ali. Vai ficar 4.000, certo? Que é o volume total. Estando para a altura total da pirâmide, que é 30, certo? Isso tudo elevado ao cubo. E agora, gente, eu vou calcular aqui o volume da pirâmide pequena. Note que ele deu o volume do líquido. Então, se eu pegar o volume total e subtrair o volume do líquido, eu fico com o volume da pirâmide pequena, tá certo? Então, é o que eu vou fazer aqui, Vou pegar 4.000 e vou subtrair de 1.952. Fazendo aqui a subtração, a gente vai ficar com 2.048 para o volume da pirâmide pequena, tá? Então, o volume da pirâmide pequena é 2.048. O valor que eu quero achar é a altura da pirâmide pequena, que eu não sei, eu vou chamar de x, tá certo? Lembrem que as alturas estão elevadas ao cubo. Agora, pessoal, é só trabalho braçal. A gente tem que desenvolver aqui esses cálculos, tá bom? Então, desenvolvendo aqui esses cálculos, a gente vai ter 4.000 está para 30 ao cubo, que vai ser igual a 27.000. Assim como 2.048 está para x ao cubo. Simplifica que simplifica, vou tirar esses zeros, tá bom? Aqui a gente vai ficar com 4 vezes x ao cubo, que é igual a 27 vezes 2.048, perfeito? Pessoal, simplifica que simplifica. Eu vou dividir aqui a equação toda por 4 para a gente conseguir achar aí mais facilmente o x. Então, vai ficar x ao cubo é igual a 27 vezes 512, tá bom? Potência, vai para o outro lado na forma de raiz. Eu vou calcular, então, a raiz de 27 vezes 512. Fazendo o cálculo aqui, pessoal, a gente acha x igual a 24. Então, dessa maneira, a gente achou, pessoal, o quê? A gente achou a altura da pirâmide de cima, tá certo? 24. Ora, se a altura total é 30 e a altura da parte de cima é 24, qual vai ser a altura de baixo, pessoal? Então, a gente vai ter aí a altura do líquido sendo igual a 6 centímetros, tá bom? Perceba que a figura não está à escala, tá bom? Por isso que a gente não pode confiar muito em concursos nas figuras, tá certo? A última estratégia é confiar nas dimensões da figura para responder uma questão de um concurso, ou seja lá onde for, tá? Então, nota aí que apesar de ser 24 centímetros a altura da pirâmide de cima, parece na figura que ela é menor, tá? Mas de acordo com os cálculos, a gente tem aí que a altura da parte de baixo é bem menor que a altura da parte de cima. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, lembre dessa relação de semelhança que a gente tem aí na pirâmide, tá bom? Bora lá para a nossa próxima questão. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices.
Determine, utilizando a relação de Euler, o número de faces do poliedro, tá? Pessoal, que relação de Euler é essa? Ó, vamos aqui pegar um paralelepípedo retângulo, tá bom? Então, pegando essa figura aqui, gente, observe só. Nessa figura, a gente encontra o quê? Se a gente for contar a quantidade de faces que essa figura aqui tem, a gente vai encontrar que a figura tem 6 faces. Se a gente procurar a quantidade de vértices que essa figura tem, a gente vai encontrar que essa figura tem 8 vértices, tá certo? 8 vértices. E se eu procurar a quantidade de arestas que essa figura tem, a gente vai achar que ao todo são 12 arestas, tá? Bem, o que a relação de Euler diz? A relação de Euler diz que num polígono convexo, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 2, perfeito? Então agora eu vou substituir, tá, cada um desses valores aqui para ver se realmente dá igual a 2, levando em consideração aqui esse paralelepípedo retângulo. Então a gente tem o seguinte, ó, vértices são quantos? 8, menos a quantidade de arestas que são quantas? 12, mais o número de faces que são quantas? 6. Isso tem que dar igual a 2. Vamos ver se vai dar mesmo, ó. 8 menos 12 dá menos 4. Menos 4 mais 6 dá quanto? Dá 2. Isso demonstra, pessoal, a aplicação aí dessa famosa relação, a relação de Euler. Então fica ligado que isso cai bastante aí em diversas provas, tá bom? Fica ligado aí nessa relação. Então vamos resolver aqui esse problema. Olha só, o número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então ele está dizendo que o número de faces é igual ao número de vértices, tá? Essa informação foi a que ele deu aí. E ele informou que tem 22 arestas. Então, arestas, 22. Determine, utilizando a relação de Euler, o número de faces do poliedro. Então, ele está querendo saber, pessoal, o número de faces, tá? Ora, eu não sei quantas faces tem. Eu vou dizer que faces vai ser igual a x. Como tem uma mesma quantidade de vértices, então vou dizer que vértice também é x. Agora, pessoal, é só aplicar na relação, ó. Vai ficar número aí de vértices menos o número de arestas mais o número de face igual a quanto? Igual a 2. Vértice ele disse que é x, né? A gente não sabe quanto é. Arestas são 22. E faces, pessoal, também é x. Isso igual a 2. Basta resolver essa equação do primeiro grau que a gente sabe aí quantas faces esse poliedro vai ter. Então, ó, eu tenho x mais x, 2x. O 22 está negativo, passa para o outro lado positivo. Isso mais 2, eu vou ficar com 2x igual a 24. X vai ser igual a 24 dividido por 2. X igual a 12. Então, esse poliedro tem tanto 12 faces como 12 vértices. Tá certo, gente? Então, galera, foi um prazer estar com vocês aí mais uma vez. Obrigado a todos que curtem e compartilham o canal. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!